Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinios. Existe um pensamento budista entre os vários ensinamentos para a vida que diz que tudo o que somos é resultado do que pensamos. Está baseado em nossos pensamentos e está feito deles. Se você mantém pensamentos positivos em sua vida, logo atrairá resultados positivos. Tente ver a vida com outros olhos. Tente ver o que você quer que aconteça. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à temporada Quereres de Aspirinios, que hoje tem como convidada uma mulher que levou o ensinamento de Buda à risca. Não teve medo de se arriscar e ver acontecer. Ellen Popozelli já fez de tudo: jornalista, artista visual, consultora de imagem e terapeuta sistêmica vibracional. Faz leitura de tarô e de cristais há mais de 20 anos. Foi produtora, apresentadora, comandou o programa Vamos Combinar no GNT e escritora. Lançou os livros infantis Queca Tá na Moda e As Saias Voadoras de Queca pela Ruco. Hoje tem um espaço no Rio de Janeiro para terapias de bem-estar. Ellen, é uma alegria ter você aqui, um prazer ter você aqui conversando conosco nesta temporada de Aspirinios. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Fernanda. Nossa, que apresentação linda. Eu até tinha esquecido que eu era isso tudo. Eu fiquei, gente, quem é essa mulher? Veio alguém que eu não tô sabendo pra entrevista? Sonoio? Mas é por isso que é bom obrigada. mesmo a gente ver outra pessoa falando pra gente ter noção mais ou menos da nossa história e do que a gente construiu, né? E vem construindo até aí, né? Seja muito bem-vinda. Isso é uma tática terapêutica, né? E numa das aulas que eu dou durante o Feminino e os 4 Elementos, eu coloco 2 mulheres, uma de frente para outra, e uma tem que fazer a leitura da outra do que ela está vendo. E é muito emocionante você ver mulheres elogiando as outras de uma maneira de verdade, sabe? Com gentileza, com caridade, com compaixão. E então, obrigada. É isso que a ideia é essa, Ellen, né, Nath? Obrigada. Tudo bem aí, Nath? Tudo bem demais. Eu até tô pensando se não rola de eu ser convidada de Aspirinios pra ver se a Fernanda fala uns negócios desses comigo, entendeu? Pra eu lembrar quem prazer. Que eu sou, sabe? Porque não é? Mas é muito louco, né? Eu tava pensando isso hoje, assim. Eu não tenho o menor problema de morar só, de trabalhar só. Eu faço isso muito antes de a pandemia, né, mudar a vida das pessoas. Mas a gente foi criado para trocar, né? Então tem horas assim que eu falo, gente, eu preciso pelo menos ver pessoas. Aí eu pego o carro e dou uma volta, entendeu? Aí eu dou um tchau para alguém na rua. Isso. E volto, assim, porque é isso. A gente precisa, né? Do retorno, da troca, dos elogios, né? Eu acho que não só das críticas, dos feedbacks, que está muito na moda, né? Me dá um feedback do meu trabalho, um feedback, tarará. Mas eu acho que elogio, eu sempre gosto de elogiar para ver se me elogiam também. É engraçado vocês falarem isso, porque recentemente eu coloquei no meu Instagram um trabalho de um fotógrafo turco que ele rodou a América Latina e ele fotografando mulheres. Mulheres de todas as idades, de todas as formas, de todos os jeitos. E ele fotografou o rosto das mulheres antes
e depois delas receberem um elogio. Dele falar para elas o quanto elas eram bonitas. E o sorriso delas é tão bonito você ver as duas fotos e comparar um elogio simples. Você é tão bonita. Isso. Gente, é tão bonito. E assim, é o poder de um elogio, mas não é um elogio, é isso que a gente está falando, não é esse elogio fútil. Ai, como você tá linda, é isso aí, entendeu? É importante, às vezes, a gente dizer o quão a gente gosta, quão você tá bonita, igual eu falei com a Nath hoje. Nath, seu cabelo tá tão bonito hoje, tá tão brilhante. Nossa. Aí, viu, assim, Nath? Não é? Nossa, nem precisou ser a convidada, viu? Já ganhou um elogio, nem percebeu. Hoje eu vou fazer a blogueirinha na hora que acabar aqui. Vou fazer 7 selfies, 8 vídeos, entendeu? Porque eu tô em crise com o meu cabelo. Me ajudou, tá, Fernanda? Você não sabe o quanto. Pois é, e ao mesmo tempo, na hora que eu tava pesquisando sobre você, Ellen, eu tava vendo, eu falei assim, gente, essa mulher, ela é vários quereres aí, ela botou pra quebrar em vários quereres. Então eu queria começar te perguntando, porque são muitas frentes, e eu vi antes você conversando com a Nath, que vocês trabalharam com moda, né? Vocês trabalharam juntas. Isso. Como jornalista de moda, que é um universo, na minha opinião, completamente oposto do que você faz hoje. Então eu queria que você contasse um pouquinho, né, rapidamente aí essa trajetória de tantos quereres, essa virada de chave. Então, lindona, o que acontece? Na verdade, a linha, o fio condutor, ele continua sendo o mesmo. Eu sempre fui uma apaixonada pelo ser humano. Eu acho engraçado, assim, uma vez quando eu fui para a Índia, as pessoas, eu escutei uma pessoa falando assim para mim, mas na Índia não tem paisagem, não é um lugar que você vê assim que tem tanta paisagem, é mais para pessoas que gostam de gente. Aí eu falei, é lá mesmo que eu quero ir, porque eu sempre gostei de gente. Então, quando eu fiz Belas Artes, eu pintava pessoas, eu me inspirava quando eu fazia os videoartes, as videoinstalações, eu fiz todo um trabalho em cima do feminino, com mulheres na rua. Tem uns vídeos que eu faço, umas video performances que eu faço com mulheres com espelhos, elas se olhando no espelho e buscando ali no espelho, na imagem delas, o que elas tinham de mais feminino, que elas tinham se perdido, que é o encontro-me. Então, sempre fui com esse viés do feminino. Na moda, eu aprendi muito, porque a moda ela tem muito a ver com a parte nossa holística de imagem. Nós estamos muito habituados a pensar em moda em relação a consumo, mas a moda ela tem um viés muito grande com arte, com moda. A própria Natália sabe disso. Então, para contar uma história de uma sociedade, para contar a história de um comportamento feminino, você se baseia na moda. Você vai falar de um corpete, você vai falar de uma meia de nylon, você vai falar de um escarpão, da necessidade de uma ombreira. Tudo isso, você conta a história do feminino. Não tem como. E o meu trabalho hoje, ele é nada mais do que um emaranhado de todos esses contextos num só pensamento, numa só linguagem. Quando eu vou fazer um trabalho vibracional, ele é a consequência, ele é a finalização disso tudo que eu vivi, e muito ao contrário do que muitos coaches falam, que para você mudar de um trabalho para o outro, você tem que esquecer todas as coisas que os trabalhos, né, você tem que parar o que você faz para recomeçar. O novo vem, né, que você tem que parar tudo. Mas não, na minha linha de pensamento, no alinhamento energético, no xamanismo, na nossa linha terapêutica, a gente acredita que nós somos hoje o que nós fomos construídos do passado. Então, nós não temos que esquecer isso. Muito pelo contrário, a gente tem que honrar, pegar disso como experiências
e transformar isso numa profissão nova, que não é tão nova assim. Porque ela é feita da nossa construção do passado, né? O que você tem que fazer é como alinhavar isso. Esse que é o grande processo. É você entender como que você pode alinhavar o seu passado com o seu presente para um futuro melhor, né? O que acontece é que as pessoas elas ficam muito ligadas ao que vai acontecer no futuro, causa uma ansiedade muito grande, né? E aí vem uma depressão também, porque você fica na nostalgia de um trabalho que deu certo, mas que não deu tão certo assim, porque senão você não estaria infeliz hoje, mas que tá faltando um pedacinho. E esse pedacinho é a sua construção do presente. É aquilo que você tem que trazer daquilo tudo lá atrás, da sua essência, na tua infância, na tua adolescência. Quem era você? O que você mais gostava de fazer? E até nos seus ancestrais, tá? Porque eu fui buscar na minha avó, na minha bisavó. Eu fiz uma viagem ancestral. Eu fui até a Sicília, sabe, atrás das minhas avós, dos meus bisavós, das minhas ancestralidades, para entender muita coisa que tinha dentro de mim que eu não me entendia. Minha impulsividade, a minha maneira de falar com as mãos, minha gargalhada alta, sabe? Coisas que eu falei, gente, peraí, eu tenho que entender essa minha maneira de ser. E aí é o trabalho do autoconhecimento, né? Sim, a gente tem falado muito sobre autoconhecimento aqui. E é engraçado que eu também, né? Eu acho que ela foi para o caminho da espiritualidade, eu cheguei aqui no envelhecimento e falando de idosos e tal, e também parece uma coisa meio discrepante. Muita gente fala, nossa, mas, né? Assim, eu acho que a grande mudança, não sei se a Ellen sente lá, eu sinto aqui, é que desglamorizou a vida da gente, assim, é muito mais vida real, né? Eu falo que antes eu ganhava presentes, hoje eu ganho outras coisas, né? Quando eu era a Natália Dornelas da revista, eu ganhava a última bolsa, não das marcas internacionais, mas ganhava muitos presentes, né? Os recebidos, e hoje eu ganho, achei lindo, eu fiz uma matéria sobre um casal de japoneses que migrou já com 80 e poucos anos para o Nordeste, porque o senhor tinha um sonho de plantar figos no Nordeste, e ele não estava satisfeito, ele não queria desencarnar antes de retornar ao Brasil o que ele recebeu na acolhida quando ele chegou aqui como imigrante. É linda a história deles. E aí a filha dele me mandou uma caixa com os figos, com os negocinhos escritos à mão por eles. Eu falo, gente, muito melhor, assim, é muito mais de verdade do que qualquer presente de marca que eu já recebi. Mas muda muito isso, assim, eu acho. Essa coisa do glamour eu tive que me acostumar, porque desde os 23 anos eu era super paparicada pelas assessoras de imprensa, marketing de marcas, por conta do meu trabalho que daria visibilidade para eles e para suas marcas, né? E aí eu percebo essa mudança. E aí hoje eu acho que eu consigo entender que o que eu aprendi na moda, por exemplo, faz sentido no envelhecimento, mas no primeiro momento era como se eu renegasse aquilo, não foi automático, não. Ela está falando, uma coisa tem a ver com a outra, sim, ela tem a ver com a outra, mas num primeiro momento, eu estou dizendo isso porque eu acho que podem ter mulheres aqui que também estão em construção de nova carreira. Eu falo que eu estou na terceira encarnação profissional da minha vida, né? De editora de moda para dona de um site de estilo de vida sobre Belo Horizonte especificamente, e agora jornalista de voz, que eu inventei o nome para o meu cargo aqui, porque fica difícil explicar, eu falo agora que eu sou jornalista de voz. E aí, assim, tudo isso, se você parar para analisar, de fato, faz sentido, mas num primeiro momento eu estava rejeitando, como se a Natália da primeira fila do desfile fosse fútil, ou fosse... E de fato, talvez eu fosse mesmo, né? Era proporcional aos tempos, né? Eu acho que eu precisei viver isso. Mas o que eu acho importante, assim, desse rolê todo, dessa falação aqui, é que eu acho que tem muitas mulheres que podem estar passando por isso, né? De repente a pessoa, sei lá, viveu a vida inteira com um trabalho glamuroso numa grande companhia e agora resolveu fazer cupcake, né? E aí como que ela vai
aproveitar daquele glam, daquela coisa da carreira dela corporativa numa marca internacional e vai fazer cupcake. Claro que vai ser importante para ela, ela vai fazer uso dessa bagagem, mas num primeiro momento, para mim não foi óbvio que eu iria recorrer à minha bagagem de moda para trabalhar com os meus velhinhos, sabe? Hoje mas não foi automático, pelo menos para mim. Entendi. Assim, no meu caso, quando eu despertei, o meu despertar foi interno. Eu passei por uma meia-morte, eu tive um problema de saúde muito sério. Eu já vinha nesse processo de desapego material, mas assim, eu continuo consumindo. Eu sou uma pessoa que adoro comprar, que adoro me vestir bem, que adoro receber presentes também. Mas assim, eu acho que o equilíbrio é o grande lance. Quando eu fui para a Índia e eu vivenciei, eu vi todas aquelas pessoas sendo felizes com pouco. Quando eu voltei, eu resolvi fazer um detox de 1 ano de consumo. Então eu fiquei 1 ano sem comprar nada, apenas usando o que tinha no meu armário. Então foi uma transformação interna muito grande, porque em 6 meses eu já tinha dado, sei lá, umas 20 sacas de roupas de coisas que eu tinha no meu armário que não fazia mais sentido estar ali. Então o processo foi muito... ao mesmo tempo que eu estava entrando nesse processo, sabe, de desapego, eu comecei a montar meu armário. Hoje ele tem 2 portas, é um armário cápsula, eu tenho uma calça jeans, eu tenho uma bota, eu tenho uma camisa branca social, eu tenho pouquíssimas coisas e eu aprendi a viver com isso, sabe, de uma maneira muito tranquila, sabe, e hoje em dia o meu trabalho ele acaba sendo muito mais ligado ao propósito, ao que eu vou passar para as pessoas e para o meu estilo de vida, do que o fato de você ter o glamour. Acho que o glamour ele acaba sendo transformado na sua vida, sabe? É a maneira que você pode até comer uma maçã, mas se você resolve comer uma maçã, Natália sabe fazer isso, pega uma maçã e vai comer essa maçã olhando para o sol, olhando para uma janela com uma linda paisagem, ou o tempo que você tem para tomar um chá e desfrutar, é outro glamour. E a minha vida continua tendo glamour, sabe? Mas é um outro tipo de glamour, né? Você tá falando aí, Eli, que você foi pra Índia, voltou. Eu não fui pra Índia, mas teve uma pandemia aí que me fez. Esqueci da pandemia. Exatamente nessa história. Assim, há 1 ano, né? Sem comprar nada, porque nada faz sentido. Eu não tava saindo. O meu trabalho hoje, né? Ou é de casa, ou é no meu restaurante, que eu não preciso eu uso a mesma roupa a semana inteira, então não faz diferença nenhuma. Mas assim, essa história da gente se despir, eu acho que tem também, eu não sei, mas essa história da maturidade também, ela me deu um pouco de maturidade para olhar outras prioridades na minha vida, sabe? Recentemente eu tenho uma prima que eu era louca com um vestido, que ela tinha um vestido dourado, de festa, todo bonito, e ela me mandou falando assim: Fernanda, Dida, ela me chama de Dida, Dida, achei esse vestido no site e tal, e não sei o que. Eu olhei e falei assim: olha, mesmo se eu tivesse essa grana para investir nesse vestido, não há sentido algum eu fazer isso agora, sabe assim, não me deu nem, meu olho nem brilhou em relação a isso, sabe? Então essa história da pandemia foi a minha Índia, sabe? Ela me fez rever um monte de conceitos
não só de consumo, não, mas de outras coisas, né? E aí, eu pegando carona nessa história, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Porque quando você começou falando em colocar duas mulheres, uma elogiando a outra, e esse poder feminino, e essa história, né, que a gente discute tanto aqui para as mulheres, do elogio, da sororidade, enfim, da empatia, né? Da empatia, e principalmente dessa fase que a gente está passando, né, Ellen? Dessa virada de chave aí. Não somos mais meninas, somos mulheres caminhando para a velhice, para a maturidade. Então, todo mundo aí com a cabeça ainda, e é menopausa, e é casa, e é mudança de trabalho. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho como é que você trabalha isso com as mulheres. Como é que é esse seu trabalho? Então, meu trabalho é o seguinte, a base do meu trabalho é o minimalismo, é o mínimo de tudo, tá? Além de ser, quando eu falo mínimo de tudo, é o mínimo de material, o mínimo de coisas externas. Eu trabalho com a vibração interna da pessoa. E além dessa parte minimalista, eu trabalho com o que a natureza tem para nos oferecer. Então, o que a natureza tem para nos oferecer? A lua, as mudanças lunares. Então, eu tenho um trabalho que eu faço com as mulheres que é entender a fase de cada lua e o que você pode no seu dia a dia se olhar, se observar e entender o que está acontecendo com você para que você possa usar melhor essas influências lunares no seu dia a dia. Além disso, a gente trabalha com os 4 elementos, terra, fogo, ar, água, e esses elementos eles são ligados aos animais de poder do xamanismo e às direções norte, sul, leste e oeste. Tudo está interligado, até os cristais. Eu tenho o xodó, que são os cristais, né, as pedras, as quais eu tenho eu tenho vários tipos de cursos. Eu dou o curso de chakras com os cristais, você entender o que é chakra e como que as pedras e os cristais podem alinhar os seus chakras quando você está precisando desse alinhamento, ativar, né? Eu tenho o curso de cristais, só o quartzo branco, que é um curso que fala sobre o quartzo branco, como você pode usar o quartzo branco na sua casa e em você. E tudo isso está interligado ao feminino, de você entender, dentro da tua intuição, dentro do que você essa ligação que você tem com a natureza, com tudo que está ao seu redor. Então, eu vou falar de alimentação através dos chakras. Eu estou dando um curso agora com uma sommelier de chá, que a gente está falando sobre chás e chakras. Então, você se alimentar através, não só energeticamente, mas também do seu físico. Uhum. A doença, ela vem na parte vibracional. A energia, você é feito de energia, vibração e frequência. Então, você está com uma energia dentro de você. Vamos lá. Uma energia ansiosa. Em extremo, não, triste. Tá triste, pandemia, tá dentro de casa, com depressão, tá mal. O que acontece? Se você não resolver como a melhor maneira de você trabalhar essa tristeza dentro de você para que ela possa ser transmutada de uma forma, uma visão melhor sobre isso, o que é isso? Às vezes você está triste, dessa tristeza você pode transformar isso em algo criativo. Você está com raiva, transforma isso num desenho, num novo projeto, e não engole isso, guarda dentro de você. Porque se você engole e guarda dentro de você, você não transmuta. E se você não transmuta, essa energia ela vai causar uma vibração. Você vai começar a vibrar essa raiva, né? E essa raiva, dependendo do grau dessa raiva, daqui a uma semana, um mês, um ano,
ela pode se transformar numa doença. Como é que a gente resolve isso, por exemplo, de forma prática? Você está lá, eu não consigo fazer um curso, quem está nos ouvindo às vezes, ou não tem essa chance de fazer de tentar entender isso. É o quê? É uma volta no quarteirão? É o respirar fundo? Para quem está muito ansioso, né? É tomar um chá? É o que pode ser feito de imediato, né? Porque é difícil de imediato isso, é fazer né, uma consulta comigo. Fazer uma consulta comigo para eu poder ler o chakra e entender qual é o chakra que você está em excesso ou o chakra que você está com pouca energia. Sim. Ou nada, nenhuma energia. Você tem que se escutar primeiro, entender o que está acontecendo com o seu corpo, ancorar em silêncio, escutar o seu silêncio e daí, dessa autoescuta, desse autoentendimento, aí sim, os meus atendimentos, a primeira coisa que eu faço é um detox energético. Eu não tenho como repor energia se eu não limpar. Sim. Às vezes as pessoas elas querem as coisas muito imediatistas. Hoje em dia, então, você acha que só porque você acordou e fez tudo, a Ellen falou que eu tenho que andar descalça, tem que tomar chá, tem que meditar e pronto, já tô com detox energético ótima, né? Não é. Faz isso hoje, né? Melhora hoje e amanhã já tá louca de novo, né, amiga? Hoje na meditação, a nossa professora estava falando do pranayama, um pranayama que você respira com o nariz esquerdo e solta com o direito, e para fazer durante 40 dias e tal, né? 3 minutos. E assim, quando é com ela, eu faço tudo, mas quando eu tenho que fazer sozinha, eu dou umas puladas, né? Eu falei, não, Natália, hoje nós vamos fazer esse contrato. Você vai fazer 40 dias, não custa nada, são 3 minutos, né? Você não tem a desculpa de... Você não perde tanto tempo na vida hoje quanto você perdia num trânsito, por exemplo. Dá pra fazer, né? E eu acho que tem que ter muita vontade de melhorar, né, gente? Porque a gente se habitua com o caos também, não é, Ellen? Não sei, tem gente que gosta mesmo de reclamar, mas na hora de partir pra ação, e é uma coisa que, de fato, essa mudança, essa busca, né, do autoconhecimento e tal, ela depende muito da sua vontade real de fazer uma mudança, porque... Senão você não vai fazer, né? Você não, então, dá trabalho, vamos combinar? O ser humano ele precisa de uma porrada para ele poder... às vezes tem que viver uma experiência de doença, de morte. No caso, como né? eu realmente fiquei internada, eu tive uma meia morte, eu morri e voltei. Então, quando eu voltei, tem muito tempo? Pensei eu não sabia assim, disso. Sim, aí eu pensei assim, se eu tivesse morrido, o que é que eu ia me arrepender muito? O que ia ficar muito pau da vida comigo que eu morri e deixei de fazer. E aí eu lembrei de muitas coisas que eu tava botando debaixo do tapete, do tipo assim, quando eu tiver dinheiro eu faço esse curso. Quando eu... sei lá, coisas que você fica botando pra frente. Sim. Que são as coisas, sabe aquele livro que você gostaria de ter e quando você compra, você... deixa ele ali só quando você tiver o tempo precioso que você vai ler? E é o livro que você mais gostaria de ler na vida? É tipo isso. Eu não sei, a gente tem uma falta de autoestima que a gente acha que nós não somos merecedores de um presente fabuloso. E aí a gente fica botando tudo para amanhã, para depois. E o agora é muito importante. Então faça do seu dia o melhor do mundo, como se você amanhã fosse morrer. Ligue para a pessoa, diga na hora que a ama, sabe? Não deixe para depois para fazer aquele bolo que você gostaria de fazer para uma pessoa, uma receita. Faça da sua vida realmente especial. A gente não sabe, a gente não tem controle do nada. A gente não tem controle da morte, a gente não tem controle de nascimento, a gente não tem controle de nada, gente. A gente não sabe. E esse é o grande desafio, eu acho, sabe, Ellen? Essa história da gente parar de viver o futuro, sabe?
Eu acho que para mim é o grande desafio. Outro ensinamento que a pandemia me deu foi essa história da gente tentar pensar no presente. Tem que pensar no futuro, sim, principalmente nós que estamos tratando, e a gente vem tratando de como envelhecer de uma forma melhor, e para isso a gente precisa sim pensar em algumas coisas no futuro, mas assim, a história de pequenas coisas que você falou, né? De ler o livro que você quer, de fazer o bolo que você quer, de ligar para a pessoa, de pensar que você pode ir ali no final de semana. Simples. E que às vezes é simples, mas é difícil para muita gente. Às vezes é difícil você querer executar. Até isso às vezes é complicado, né? Sim, para muita gente. Porque às vezes a gente está muito condicionado ao externo, a gente está muito condicionado à internet, a gente está muito condicionado ao que ao redor. Quando a gente para e se escuta, a gente vê que o nosso corpo ele tem a necessidade da fruta da época. E por que eu vou deixar de comer aquela fruta hoje? Maravilhoso. Por quê? Porque a mexerica, inclusive, tá entrando aí, né, gente? A mexerica, que é uma das que eu mais adoro. Vocês chamam de mexerica? Como é que chama aí no Rio? Tangerina. A gente fez uma brincadeira aí umas temporadas passadas, porque cada um falava, a gente não sabia se a mexerica e a tangerina eram a mesma pessoa, se era um estilo, assim, né? Lembra que a gente ficou discutindo Lembra, acho isso? que no sul era bergamota, né? Aí são vários tão nomes. Bonito. Ela tá chegando aí, com seus vários nomes. Mas é que vocês estavam falando dessa coisa da preocupação com o futuro, né? Ele nem é o filme que eu vou indicar lá no fim, então hoje eu tô sambando em cima de filme, vou só citar um pedacinho aqui, porque eu assisti um filme, assim, despretensiosamente, tinha Kate Holmes, que jamais me atrairia para um filme, mas tinha um velho, né? Então tem a foto do filme, tem um velhinho, pode ter o Jim Carrey, que eu vou apertar e vou assistir, sabe? Jim Carrey, pra mim, é sinal de que eu não vou gostar do filme e tal. Nossa, mas o Jim Carrey tem um filme maravilhoso. Não, Kaufman. Esse aí que você vai... Eu sei desse, mas enfim, não é ele, o humor dele não me interessa, eu não sou dos típicos filmes americanos. E aí tá lá a Kate Holmes, que não é uma atriz que eu falo, nossa, amo Kate Holmes. E esse ator... que é o Patrick Stewart, né? Que é a história de um pianista, Henry Cole, britânico, e ele tá sentindo o tempo interferir na memória, na mão, é pianista já há muitos anos, um pouco trêmulo, e ele tá entre os amigos comemorando, e ele fala, a grande vantagem da velhice é que você não tem essa preocupação com o futuro, você só quer eternizar o presente, né? Por isso que eu acho que o velho, eu falo pela minha experiência com os 80 mais, eles têm um tempo que é muito diferente do nosso, né? É quase, eu falo que às vezes conversar com um deles, às vezes eu tô no caos aqui, e aí no meio da tarde me chama uma neta querendo que eu conheça o avô, porque ele pode vir a ser uma live, né, das próximas semanas. E aí eu falo, nossa, eu tô aqui enrolada, um tanto de coisa para entregar, mas sim, eu vou parar meia hora e vou fazer uma chamada de vídeo com esse senhor lá do Maranhão. Aconteceu isso, real, 99 anos do Maranhão, um pouco surdo. Gente, essa criatura faz bolo de tapioca todo dia de manhã, dança, ele só é um pouco surdo mesmo, a gente vai tentar viabilizar a live, porque realmente dificulta muito quando o idoso tem essa dificuldade, né? Mas a gente vai fazer de tudo para que seja possível. Ele salvou meu dia, sabe? De eu ter saído do meu caos para ir ali participar da vida dele, um pouquinho que fosse, ouvir o tempo da respiração dele, né? Então, assim, é isso. Conseguir viver no presente, eu acho que é a grande vontade nossa, né? Assim, é a grande busca de quem já se tocou que a gente tem que viver dessa forma para a gente dar conta, né? Assim, um dia de cada vez e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho só, Ellen, se você percebe que as pessoas mais jovens também estão focadas em fazer essa transição e em trazer mais tranquilidade, paz para a vida delas, ou se ainda é a mulher madura que desperta. A maioria das suas clientes, por exemplo, é de mulheres maduras ou não necessariamente, assim? Não, o jovem,
Eu tenho uma filha de 18 anos e eu tenho percebido isso. Existem jovens que ainda seguem, ainda estão até muito jovens, sofreram muito com a pandemia, mas muitos já nascem com esse chip de uma vida mais simples, de um consumo bem mais equilibrado. Nós somos filhos de uma revolução dos anos 80, 70, 80, 90, que é uma... Nossa, gente, ainda bem que parou isso, porque era realmente uma vibe de consumo, era uma vida muito, muito doida. E aí eu vejo hoje o jovem... a minha filha ela fez 18 anos, eu falei assim, e aí, vamos tirar carteira? Oi? Eu não quero ter carro. Muitos deles não assim, querem, né? Muitos deles não querem carro. Eu tenho minha bike, não posso me imaginar. Eu tenho minha bicicleta. Ai, que linda. Então tá. Então, eu creio que você ia me levar pra... Melhor pra você, né? Velhinha. Eu vou ter... Mas é isso, eles nascem com Você vai ser a velhinha que dirige, uai. Você vai ser a velhinha que dirige, maravilhosa. Claro. Ou então você compra uma bike pra você. Não, eu compro, eu tenho. Eu vim pra cá de bike, eu uso. Eu não tenho carro. Você tá naquele lugar maravilhoso que você trabalha hoje? Onde você montou o seu... Na casa, tô aqui. É em Santa Teresa? Não, é na Gávea. A gente tá pensando em fazer É na Gávea. A gente tá querendo fazer um teletransporte, né, Fernanda e Jay? Tá, e cair aí, na beira daquela piscina que você todo fica. Mundo. Sabe? Não, isso aí em Santa Teresa, também tem em Santa Teresa. Não tem também uma história lá? Tem. A gente faz retiros que se chama Healing. E o Healing, ele é tanto para você trabalhar com energia e o físico. Então tem o spa com a massagem e um trabalho todo energético de respiração, meditação, ancoramento e alinhamento energético dos chakras. E depois a pessoa vai para o físico, vai fazer a massagem, faz uma terapia e depois fica lá naquela piscina maravilhosa boba. Que delícia. Cuidar da gente, eu acho que no final é isso mesmo. A gente precisa cuidar desse corpo que é a nossa morada mesmo, porque é com ela mesmo que a gente tem que estar firme para enfrentar as dores e as delícias de se viver, não é? Aqui nesse mundinho. Até porque ninguém morreu, né? Ninguém morreu, tá todo mundo vivo aí, então a gente tem que cuidar do nosso físico também. Exatamente. Como diz uma amiga minha, vamos aproveitar enquanto a gente está vivo, porque a gente vai passar muito tempo morto. Que horror! É isso. Mas ela tem esse humor, Ellen. Ela tem esse humor. Caraca. Quem conhece a Angela Azevedo sabe que é a cara dela esse humor, entendeu? Mas é maravilhoso. Ô, meninas, vamos lá? Vamos para as nossas dicas? Dicas Aspirinials. Olha, eu acabei de ver aquele filme Truck, que ganhou o Oscar, né? E, nossa, é sensacional. Eu super dou essa dica. Eu vi... tem uma série de apenas dois filmes que se chama Red Tent, A Tenda Vermelha. E é uma série maravilhosa que fala sobre mulheres que se reúnem numa tenda e conta a história de Moisés, mas no viés do olhar feminino. Já assisti umas 300 vezes. E onde tá? No Netflix tem. Red Tent, E de livro, então, minha gente, eu sou old fashion total, né? Eu leio Sartre, Simone, eu sou meio filósofa, sabe? E maravilhoso! Eu adoro ler essas coisas tudo. E eu tô lendo
um livro de fitoenergia, que atualmente eu estou estudando, a fitoenergia, a energia das ervas, e para aplicar. E eu a minha dica maior do mundo para todas e para vocês é que vocês sentem um dia, peguem uma caixa de fotografia antiga e comecem a fazer esse teletransporte de tudo que vocês passaram, das amigas que vocês tinham, se elas ainda são hoje, de momentos que vocês faziam, se vocês ainda fazem, e rever essas fotos, mas não com um olhar nostálgico triste, e sim, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? O que é que eu fiz até agora? Não é essa coisa, quais foram os frutos que eu fiz, se eu tô rica, não é isso, tá? Faz parte, é maneiro tá rico, mas assim, agora o que eu sou, né? Como é que foi minha caminhada? Como é que tem sido a minha caminhada, né? Isso, essa é a minha super dica. Super dica. Essa coisa da foto é poderosa mesmo, né? Como super. Eu tô aqui na casa dos meus pais, eu pego as caixas e fico olhando. Tem horas que eu falo, vou ali mexer no meu passado, né? Na minha infância, que às vezes eu como saí de casa com 14 anos para estudar e tal, eu fico um pouco com saudade, né? Das coisas que ficaram aqui. Parece que eu deixei aqui no interior e fui, assim, por uma outra aventura, meio descolada, né? Então hoje eu fico querendo... Eu pergunto para as pessoas, assim, tipo, as minhas babás e tal. Eu era legal? Eu era uma criancinha feliz? Porque eu fico tentando entender quem era essa pequena Natália, né? Então acho isso muito legal. Foto é muito importante mesmo. Mas eu queria indicar 2 filmes. Eu vou indicar o Coda, que em português chama-se A Última Nota, que é esse filme ao qual eu fiz referência aí, dizendo do pianista, né, que é a história do pianista Henry Cole, que é um britânico que perdeu a esposa, e depois que ele perdeu a esposa, ele ficou aí num branco, né, num tempo sem conseguir tocar, e quando ele volta é um processo muito complicado. É um filme bonito. Eu não tinha realmente expectativa, porque, como disse, estava lá Kate Holmes gritando na capa. Nada contra ela, mas nada a favor também. Então, tipo, pra mim, ela é uma atriz que não me chama pra eu olhar pra uma capa e falar, nossa, é a Kate Holmes, vou lá pra assistir. Enfim, tá na Netflix. É um filme bem bonito, assim, a história desse pintor e desse pianista no fim da vida, e ainda muito potente, apesar da descrença dele nele mesmo, assim, um filme bonito. E agora, para descontrair, não tem nada a ver com o Oscar, porque estou aqui ilhada, então não estou atualizada com os filmes como a Fernanda tá e James, né? Um filme que está no Prime Video, que é um filme aparentemente bobinho, mas é bem gostoso, que se chama Um Fim de Semana em Paris. É um casal de ingleses, bem assim, que tá num momento super boring. Eles têm por volta de 60 anos e eles resolvem passar um fim de semana em Paris, pegam o trem e vão se hospedar no hotel onde eles se hospedaram na lua de mel. E o hotel é aquele hotel de Paris que você tem que subir carregando a mala, ela fica extremamente estressada. Então, sabe aquela viagem que meio que dá errado? Mas eles conseguem pivotar aquilo ali e até a viagem tem uma saída, mas o humor dos personagens é maravilhoso. Os atores são Jim Broadbent, que eu conhecia de algum lugar, mas não sei muito bem da história dele, e a Lindsay Duncan, que é uma atriz escocesa, muito boa, muito boa. Então é um filme em que os personagens são pessoas bem maduras, mas tem muita jovialidade neles e nas questões deles, e é um filme delicioso, assim. Eu acho que é o mesmo diretor de Um Lugar Chamado Notting Hill, que é o Roger Mitchell, que é o diretor desse filme. Maravilha. Super recomendo, Prime Video. Ok. Tá, e o Coda, ou a última nota, tá na Netflix.
Bom, eu, como você mesmo falou, James, né, esses últimos tempos eu fiquei bem numa imersão nos filmes do Oscar, porque, né, a gente fez um podcast sobre cinema, né, fazendo esse aquecimento do Oscar, então minha vida hoje é só filme do Oscar. Então eu vou indicar um que ganhou como melhor roteiro, que foi Bela Vingança, que ainda não estreou, a Emerald Fennell, que foi a diretora, roteirista, enfim, ela é aquela multitarefas, é uma inglesa. Para quem não tá ligando o nome da pessoa, a Emerald, ela foi a Camila Parker Bowles da série The Crown. Ela é atriz também, né? Então, ela que escreveu e dirigiu esse filme, que ganhou como melhor roteiro, vai estrear agora em maio. Eu vi por vias, enfim, vias aí... Tortuosas! Vias tortuosas, mas pelas vias legais, agora em maio, vai estrear, não sei se nos cinemas, nos streamings, se vocês podem alugar, mas com certeza, porque ganhou, né, o Oscar vai, assim como Nomadland, também, assim que já falei de Nomadland, assim que entrar em cartaz, vejam, que ganhou o melhor filme. Então vou dar 2 em 1, Nomadland e Bela Vingança. Mas Bela Vingança, ela fala de uma mulher de uma menina, né, que tem um trauma no passado, que aconteceu com a amiga dela. E ela vai atrás de homens, de assediadores, e preparar a sua bela vingança. É um filme surpreendente, muito bem feito. Mais do que isso eu não vou contar, mas assim, ela trata de uma forma muito, não sei se é pop, mas assim, não é aquela coisa pesada, apesar do assunto ser muito pesado. Então ela conseguiu essa sutileza de mostrar um tema tão pesado de uma forma um pouco mais leve. E a personagem da Carey Mulligan, a atriz, né, ela faz essa personagem dela de forma magistral. Se ganhasse o Oscar como melhor atriz, ela estava indicada, seria uma ótima, mas ganhou a Frances McDormand por Nomadland, também muito merecido. Então minha dica hoje é essa dupla, assim que entrar em cartaz, Nomadland, melhor filme no Oscar, e Bela Vingança, melhor roteiro. Ok? É isso, meninas? É isso. É isso, então. Antes da gente ir, é aquela história que você já sabe. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores. Achei que você ia oferecer gente pra fazer a animação de casamento. Isso aí é no final. Isso aí é no final. Tá. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a Oficina 161, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials. E também ao grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. O que a Nath não gosta, mas eu preciso dizer, eu preciso colocar pra fora. É só a Fernanda que faz isso, tá, gente? Não, só aviso. Não é a eu dupla. e a Nath. Tem evento, batizado, chá de revelação. Chá de revelação. Animação de festas. Mêsversário de bebê. Mêsversário? Você tá topando legal. também? Palestras, apresentação de evento, enfim, também desfile topo. de moda. É só Olha mandar um olha e-mail. Ellen toda querendo. Você também topa fazer animação de mêsversário, Ellen? De criancinha zen? Animação é comigo mesmo, gata. Já É isso aí, isso também. Ellen. Então pronto, estamos juntas. Então você vai no meu lugar, tá? Você vai com a Fernanda, Tá bom. quando for mêsversário, Eu vou vocês vão amarradona, juntas. Fernanda. Gente, então é o seguinte. Amarradona, Querendo adoro contratar amarradona. eu e a Ellen, é só mandar e-mail para falecom@asperennials.com.br, no Instagram Isso. As Perennials e no Facebook As Perennials. Com 2 N's, hein, gente? A gente divide o cachê com você, Nath, mas eu e a Ellen vamos felizes. Isso.
Não é isso, Ellen? gente, pois é. Que dia que vai ter um É evento isso. presencial pra gente fazer, né? Quando será esse evento presencial? Nos segurem quando terminar essa pandemia. É isso aí. Gente, um grande beijo pra vocês. Muito obrigada. E até a semana que vem. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhas. Obrigada, Eu queria tocar pro meninas. Espada Obrigada, Ellen. obrigada pela oportunidade. Toca pra essa Toca pro base. Espada Ellen. Toca pro Espada Ellen, lá na É lá que Gávea. nós queremos ir E agora. toca pra meditação lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Isso. É isso Qualquer aí. informação é no www.perviverebene.com.br.